Você está prestes a acompanhar o universo em que Mirai Gohan e Mirai Trunks sobrevivem até os dias de hoje. Essa história ocorre devido às frequentes viagens no tempo de Trunks do futuro. Como resultado, uma nova linha do tempo sobre a qual ninguém conhece nasceu. Nenhuma máquina do tempo foi feita neste mundo, assim Trunks não tem como viajar para o passado. Como resultado, Gohan e Trunks são os dois últimos guerreiros em sua busca para proteger a Terra. Parecia-se um dia qualquer na montanha Pauso. Porém, o pequeno Gohan acaba descobrindo que seu pai havia acabado de falecer devido a uma doença no coração. Logo, 6 meses depois, após esse acontecimento, 2 androides desconhecidos aparecem na Terra. Nem Vegeta, Piccolo ou Tenshinhan dessa realidade foram capazes de derrotá-los e a Terra acabou encarando anos de apenas destruição. Porém, 13 anos depois, diferente do filme, uma nova história começava. Gohan, agora extremamente maduro após ter que lidar com tantas mortes, era o guerreiro que chamava a responsabilidade para si de ainda tentar salvar os poucos habitantes que ainda restavam no planeta, honrando assim o nome de seu avô dado a ele por seu pai. Certo dia, Gohan se encontrava nas proximidades de alguns dos poucos parques de diversões que ainda existiam em seu mundo, quando acabou por se encontrar com uma jovem mãe e sua pequena filha. As duas estavam se divertindo quando Mirai, sim, o nome dessa garotinha, que parece ser um tributo, ao nome futuro, que pra quem não sabe, em japonês se chama Mirai. Pois é, e essa pequena garota acabou perdendo seu balão no céu. Gohan, que havia achado as duas bastante carismáticas, trata de usar sua velocidade para buscá-lo. É então que a menina pede para que ele ficasse um pouco mais para brincar com ela. Segundo ela, ele se parecia demais com o irmão mais velho que ela havia perdido há um tempo atrás em uma das destruições dos androides. Gohan acabou cedendo e passou por algumas horas de diversão, coisa que ele não sentia há muito tempo, juntos das duas no parque, e acabou assim pegando um grande apreço por elas. Porém, nem tudo, ou melhor, na verdade praticamente nada nesse mundo, são flores, e eis que surge mais um ataque dos androides em uma área do planeta. Bulma e Trunks, outros sobreviventes, percebem que os habitantes de alguma cidade estavam fugindo em pânico enquanto os androides continuavam a matar todos que encontravam. Trunks, ao perceber aquela crueldade, tenta voar o mais rápido possível até aquela cidade, na tentativa de impedir ela de ser destruída. Porém, ele não esperava que, na verdade, quem estava também presente naquela exata cidade era Gohan. Mirai Gohan, como eu havia dito, tinha passado naquele parque de diversões horas atrás. Porém, o mesmo também, ao perceber a destruição de milhares de pessoas, retornou ao local e acabou por encontrar Trunks. Ele percebe que seu amigo carregava em suas mãos um brinquedo muito semelhante ao que Gohan havia visto junto daquela pequena garota mais cedo. Os dois, ao finalmente encontrarem os temíveis androides, mesmo já tendo perdido várias lutas para 17 e 18, unem forças e começam uma perigosa batalha. Entretanto, Gohan pede para que Trunks se afaste, pois ele seria o primeiro ao enfrentá-los. Após ver ele lutando, Trunks parecia estar certo de que Gohan iria vencer essa luta. Porém, esses androides, como vocês sabem, são malignos e não ligam para regras, e eis que 18 se junta a seu irmão e Gohan é devorado por eles no 2 contra 1. Tudo já estava acabado para os dois Saiyajins, que pareciam não ter de onde tirar mais forças para lutar. Então 17 já preparava o último golpe que iria destruir completamente aquela área. Mas eis que surge na frente aquela pequena garota com quem Gohan havia ficado amigo. De forma misteriosa, Gohan, que já estava sem energia e nocauteado, se transforma em Super Saiyajin para tentar salvá-la. Entretanto, o androide já estava na frente dela, e Gohan afirma a 17 para ele voltar à luta, pois era ele quem era seu adversário. O androide ignora e preparava seu disparo. Proteja e veja se você consegue! Gohan até tenta, mas infelizmente a menina a quem ele havia prometido que iria criar um mundo pacífico já não existia mais.
Gohan parecia ter finalmente despertado toda a raiva que ele havia guardado por todos esses anos, e ao ver a morte daquela garota inocente, foi o gatilho para sua transformação em Super Saiyajin 2. Tudo agora estava perdido, e os androides, que pareciam chocados, pois nunca imaginavam em seu cálculo ver aquele Gohan chegar a esse nível. O Saiyajin desconta toda a sua fúria nos dois e finalmente derrota seus maiores rivais com o último Kamehameha, que destruiu a última dos androides, a número 18. 6 anos se passaram desde a fatídica batalha contra os androides. Mesmo assim, Gohan e Trunks continuaram a treinar por todos os dias para assegurar a paz que havia finalmente chegado depois de muito tempo na Terra. Tendo agora até mesmo treinado na Sala do Tempo com Trunks e dominado o Super Saiyajin 2, Mirai Gohan ainda assim não estava satisfeito e pede ao Sr. Popo para que leve a ele para também treinar junto do Sr. Kaiô, a quem ele recordou que seu pai havia treinado um dia e retornado muito forte. Por ser o protagonista dessa realidade, Gohan, assim como Goku, é sedento por luta e por ficar mais forte, mas no caso dele é ainda mais devido aos traumas de seu passado. Aliás, isso lembra um pouco o Jiren, a quem também um inimigo matou seu mestre e todos seus familiares. Mas ainda bem que aqui, esse inimigo, que no caso são os androides, já foram derrotados. Ao saber por Gohan de seu treinamento, Trunks, que também já estava consideravelmente mais forte depois de anos treinando com seu mestre, pede a ele para também ir junto ao planeta do Sr. Kaiô. Porém, Gohan recusa e diz a ele que em seu estado atual ele poderia proteger a Terra contra qualquer um sem menores problemas. Entretanto, lembrem-se que nesse futuro nem Gohan e nem Trunks sabiam da possibilidade da existência de outro androide, o Cell. Voltando à história, Trunks acaba aceitando a ida de Gohan, apesar de não gostar nem um pouco de ficar mais atrás em poder de seu amigo e também rival. Porém, Gohan tinha segurança no poder oculto de Trunks para encarar qualquer um, e assim Trunks recebe a responsabilidade de proteger a Terra enquanto Gohan termina seu treinamento no outro mundo. Enquanto tudo isso acontecia, uma estranha forma de vida agia há anos nas sombras e sem chamar muita atenção, em busca de chegar à sua forma perfeita. Não seja um bobo, Cell, mesmo estando ainda em forma de composição, já havia percebido que Gohan e Trunks haviam exterminado os números 17 e 18. Porém, por ser extremamente inteligente, ele passou por esses 6 anos absorvendo a maior quantidade de terráqueos possível em sua forma imperfeita, esperando que chegasse o momento que fosse propício para que ele encarasse os Saiyajins. E esse dia havia chegado. Com a ausência de Gohan na Terra, era a chance de Cell agir. Devido à impossibilidade dele atingir sua forma perfeita, por trás do plano de Cell estava absorver Trunks, aumentando assim seu poder de forma exponencial para que ele pudesse derrotar Gohan. Entretanto, durante os anos, as ações de Cell chegaram a tal ponto que muitos relatos de pessoas desaparecendo começaram a surgir cada vez mais, deixando assim o Bio-Android cada vez mais conhecido. Isso deixou Cell cada vez mais certo de que ele deveria agir o quanto antes e de que havia chegado realmente a hora dele aparecer. Certo dia, em uma de suas rondas matinais pela Terra, Trunks se surpreende ao do nada sentir novamente o Kid Piccolo, Frieza e de outros que já estavam mortos há muito tempo. Então ele se dá conta que tudo isso vinha na verdade de uma única pessoa, ou melhor, do monstro Cell. Cell se apresenta e conta a Trunks como agiu na surdina eliminando vários humanos silenciosamente por todos esses anos. Isso encheu Trunks de raiva, mostrando seu poder atual após os seus treinos com Gohan na sua forma base. Cell se anima com aquele poder demonstrado e diz que ele seria uma ótima refeição. Enquanto isso, Gohan se apresenta como o filho de Goku e finalmente chega ao planeta do Sr. Kaiô para começar seu treinamento. Agora, já como Super Saiyajin 2, o Kaiô teria que dar um treinamento muito mais elaborado para o Saiyajin do que ele deu para o seu pai. De volta à Terra, Trunks já dominava Cell mesmo sem precisar se transformar. Porém, esse Cell imperfeito havia se desenvolvido muito mais do que aquele que nós conhecíamos, pois esse passou anos sugando a energia de seres vivos, já que ele sabia que não poderia chegar à sua forma perfeita a partir dos androides. Com isso, essa primeira forma de Cell era bem mais poderosa e acabou surpreendendo Trunks, que é obrigado a apresentar a sua forma de Super Saiyajin. Cell também aumenta seu poder
e os dois começam uma luta bastante equilibrada. Entretanto, Cell tinha uma carta na manga que o dava uma pequena vantagem sobre o Super Saiyajin, as habilidades dos guerreiros Z. Após isso, ele apresenta seu Full Power, e nesse momento, Trunks disse que conseguia sentir até mesmo Kid Gohan e de todos os habitantes da Terra a quem Cell zombava de ter absorvido, dizendo até mesmo que ele que seria o próximo. A partir daí, enfurecido, Trunks demonstra sua forma mais conhecida. Seria a primeira vez que ele usaria a forma com quem ele nessa linha do tempo, ao contrário da original, havia aprendido treinando junto de Gohan, ao invés de Vegeta. Eu estou falando do poder que vai além do Super Saiyajin natural. Assim, Trunks apresenta, como em Dragon Ball Z, sua furiosa transformação de Ultra Super Saiyajin. E com isso, Trunks já era capaz de engolir Cell. Afinal, ao contrário daquele episódio em que ele enfrentou o Cell perfeito, e seu poder, apesar de ser incrível, sua velocidade não era suficiente para derrotá-lo, nesse caso sim, pois se tratava da forma mais fraca de Cell, e ele acaba derrotando com seu Hit Dome Attack. Assim chegava ao fim todas as criações de Gero no futuro, porém não todas as ameaças. Até por isso Gohan continuava a todo vapor seu treinamento com o Kaiô. Aí fica a pergunta, será que ele, assim como Goku, irá aprender a forma exclusiva de seu pai, o Super Saiyajin 3? Ou talvez até mesmo uma técnica similar a Genkidama? Meses se passaram após a vitória sobre Cell, e nesse meio tempo, Trunks decide se juntar a Gohan em seu treinamento com o Sr. Kaiô. Os dois treinaram por meses sob a tutela de Kaiô-sama, e Trunks, mesmo ainda não estando igualado, estava agora bem próximo do nível do protagonista dessa história, Mirai Gohan. Ao perceber o patamar que Trunks agora se encontrava, Gohan vê que já era hora de finalizar o treinamento, afinal os dois já estavam há muito tempo fora da Terra, a quem eles são os protetores. Porém, ao retornarem ao planeta, os Saiyajins não esperavam encontrar dois desconhecidos Kaioshins em sua frente. Kibito e Shin haviam percebido as movimentações de Babidi nesse mundo, a fim de despertar novamente a maior criação de seu pai, Majin Buu. Gohan e Trunks compreendem a história e o motivo dessas divindades estarem ali. Entretanto, não havia muito tempo para papo, pois rapidamente Ian e Spopovich trataram de aparecer segurando um misterioso dispositivo. Gohan obviamente não fazia ideia do que aquela espécie de medidor se tratava e acaba sendo surpreendido ao ser imobilizado pelo próprio Supremo Sr. Kaiô, tendo sua energia sugada pelos servos de Babidi. Trunks, ao ver aquilo, se enfurece e tenta ajudar seu companheiro, porém é impedido por Shin, que o convence de não agir, pois ele sabia o que estava fazendo. Logo após isso, Kibito trata de curar seu amigo, e a partir da energia dele, os quatro o seguiram até o esconderijo de Babidi. Ao chegarem ao local, Gohan e Trunks percebem a enorme energia que emanava de Dabura e resolvem desafiá-lo. O Supremo Sr. Kaiô até tenta os impedir, porém os Saiyajins estavam agora extremamente confiantes em seu poder, após treinarem por muito tempo no outro mundo. Trunks pede a Gohan para que ele possa testar seus novos poderes primeiro. Assim como desejado, Gohan o permite, e logo de cara Trunks mostra seu cartão de visitas a Dabura, demonstrando pela primeira vez a transformação que Gohan o ensinou no planeta do Sr. Kaiô, o Super Saiyajin 2. Vale lembrar que antes disso, Trunks só conseguia chegar ao nível de Ultra Super Saiyajin. Isso mostra o quão elaborado foi o treinamento dele e de seu amigo Gohan junto do Sr. Kaiô. Após despertar essa forma, Trunks massacra Dabura, que estava utilizando apenas 50% de seu poder. Vendo que isso não seria o bastante, o rei do mundo Makai resolve utilizar seu Full Power. Entretanto, eles não esperavam que enquanto tudo isso acontecia, Babidi estava se preparando para despertar Majin Buu. O mago começa a ficar assustado quando apenas o poder da batalha que estava acontecendo ao seu lado já era o bastante para despertar a criação de seu pai. E eis que finalmente surge no futuro de Gohan e Trunks, Majin Buu. Gohan fica bem assustado ao ver todo aquele poder que havia acabado de surgir, porém, ao mesmo tempo, ele se mostrava muito confiante em enfrentá-lo, pois, como vocês sabem,
Mesmo após derrotar os androides, Gohan nunca havia parado por sequer um dia seus treinamentos, para que assim nunca mais seu mundo voltasse à destruição. Creio que agora é minha vez de mostrar o resultado do meu treinamento. Me parece justo, Gohan. Havia um detalhe muito importante que deixava Gohan assim tão confiante. Lembre-se que ele ficou ainda mais tempo junto do Sr. Kaiô treinando. Por isso, Gohan parecia guardar uma carta na manga que podia ser uma nova técnica ou uma nova transformação que ele aprendeu no outro mundo. Mas para esquentar, Gohan decide iniciar com seu Super Saiyajin 2, cujo ele havia despertado contra os androides. Mesmo sua transformação estando agora bem mais poderosa que antes, seu poder só servia de treino para Majin Buu, que o dominava completamente seus movimentos. Gohan então percebe que já era hora de parar de testar seu oponente, pois já se encontrava bastante pressionado por Buu. Havia chegado o momento de Gohan demonstrar todo o resultado de sua ida ao outro mundo, onde ele treinou assim como seu pai na saga Buu, com oponentes que ele nunca poderia imaginar que existiam. Sim, Gohan, igualmente a Goku, aprendeu a forma de Super Saiyajin 3. Porém, há um detalhe muito importante que vocês devem ter em mente. Gohan aqui, ao contrário da luta de seu pai contra Buu, não precisaria limitar os poderes de sua transformação, como aconteceu com Goku, que não podia usar todo o seu poder, graças ao seu limite de tempo na Terra. Isso dá uma grande vantagem a Gohan, que podia testar os limites de sua furiosa transformação, que aliás ficou sensacional pela arte do Yang Jiji, mostrando toda a seriedade do Gohan após se transformar, que é até uma característica da transformação. Assim como o Super Saiyajin 4, quando o Goku se transforma, o Super Saiyajin 3 ele fica bem mais sério, isso que torna também a transformação bem legal. Mas voltando ao que interessa, Gohan havia finalmente encontrado um oponente à altura com quem ele pudesse testar os poderes de sua nova forma, porém ele se surpreende ao ver que estava apenas igualado ao Buu, a quem ele, após lançar seu Kamehameha, percebe que seu inimigo só seria destruído caso fosse desintegrado por completo. Isso força Gohan a utilizar pela primeira vez seu Super Saiyajin 3 Full Power. Mirai Gohan, mesmo mostrando o poder dominado do Super Saiyajin 3, não foi capaz de derrotar a criação de Babidi sozinho. Isso pois os dois se encontravam igualados na luta e a batalha acabou se tornando tão longa, sob a presença de Trunks que observava tudo, que em certo ponto o corpo de Gohan não conseguiu mais manter a forma de Super Saiyajin 3, mesmo conseguindo usar por muito mais tempo que seu pai. Aparentemente o nível 3, por utilizar o desconhecido poder do Ozaru, tem um tempo limitado em seu Full Power. Com isso, Kibito e Shin começaram a ficar apavorados ao verem que o protagonista e ser mais forte desse universo já não tinha mais condições de luta, e até mesmo os dois começaram a ser vítimas do cruel Majin Buu, ao se ver jogado ao chão junto de Trunks, e claro também de Gohan, que se encontrava fora de combate após perder o Super Saiyajin 3. Shin, ao observar os dois nocauteados, acaba por ter uma ideia que poderia os salvá-los e que dependeria deles. Ele resolve dar aos dois os brincos Potara. Mesmo desconhecendo aquele objeto, esta era a única esperança dos Saiyajins que acabaram o utilizando, surgindo assim um novo guerreiro que poderia enfrentar Majin Buu, Gohanks. Gohan e Trunks, que já haviam treinado na Sala do Tempo, no outro mundo, já tendo poderes consideráveis nesse ponto, ao despertarem a fusão, apenas na forma base já eram capazes de derrotar Majin Buu, fazendo assim que nesse universo a criação de Babidi tenha sido derrotada por Gohanks. Após o golpe final, os dois acabam se separando, pois nesse mangá é considerada a mesma regra de Dragon Ball Super para a fusão Potara, e vocês já vão entender o porquê desses dois universos estarem interligados. Aparentemente todas as linhas criadas pelas viagens de Trunks podem ser afetadas caso alguma delas sofra alguma alteração no espaço-tempo. Um exemplo disso foi quando Black batalhava contra Goku durante o episódio de Dragon Ball Super. Notem que um estranho buraco no tempo apareceu enquanto os dois lutavam. Naquela ocasião, Black deu sorte e acabou sendo enviado diretamente para o universo do Trunks Super, de onde ele havia vindo. Porém, como vocês sabem, essa é uma história alternativa, e por isso essa mesma luta vocês vão ver que aconteceu entre dois Gokus diferentes nesse mangá.
Nessa realidade, Zamasu acabou por roubar o corpo do Goku de Dragon Ball Z e não de Dragon Ball Super. Mas aí você deve me perguntar como isso pode acontecer, já que esse Zamasu nunca teria conhecido o Goku. Bom, durante sua estadia no outro mundo junto do Sr. Kaiô, Goku conheceu inúmeras divindades e Kaioshins, incluindo o na época pequeno Zamasu. Claro que nessa história sua versão original pertence ao universo 7, e foi nesse ponto que este ainda jovem Zamasu conheceu Goku e seus incríveis poderes, Saiyajin ao qual fez o prodígio Kaioshin questionar-se ainda mais sobre os mortais, especialmente por Goku estar ali convivendo no meio deles por tanto tempo desde a sua morte. Isso era considerado uma grande audácia por Zamasu, que assim como sua versão original, nutria grande ódio pelos humanos e um grande senso de justiça divina. Mas ele sabia do enorme poder que Goku possuía e não podia descartá-lo, e a partir desses acontecimentos, deu seu ponto de ignição para que este Zamasu também iniciasse seu plano, que ele também chamou de Zero Humanos. Que claro, né pessoal, teve algumas limitações e diferenças do original, porque em Dragon Ball Z não existiam as Super Esferas. Mas existiam sim as esferas normais. Com isso, Zamasu acabou por dar início à sua jornada, recorrendo ao Shenlong da Terra para que ele ressuscitasse Goku, que ainda estava no outro mundo. E como segundo desejo, é claro, né, ele pediu para que ele trocasse o seu corpo com o Saiyajin. Com isso, Zamasu inteligentemente aproveita-se da situação e já aparece no outro mundo, que era onde o Goku estava, né, ao lado dos outros Kaioshins. Ele aproveita do poder do Saiyajin para forçar o seu mestre dessa realidade a entregá-lo o sagrado objeto dos Kaiôs, o Anel do Tempo. Porém, note que ao ter acesso, este Zamasu dá de cara com uma quantidade ainda maior de Anéis do Tempo. Isso porque cada Anel do Tempo, para quem não sabe, representa uma linha alternativa, como revelado no próprio Dragon Ball Super, né, onde originalmente havia apenas um Anel do Tempo. Porém, outros anéis foram criados por conta de linhas do tempo alternativas, pelas viagens do tempo do Trunks do futuro, do céu. Até por isso, né, no fim da saga do Goku Black, um anel do tempo novo foi criado, porque o Beerus acabou destruindo Zamasu e criando uma nova linha do tempo. Mas como esse mangá explora todo o universo de Dragon Ball, inclusive as realidades alternativas consideradas não canônicas, esse Black pôde escolher um futuro ainda mais distante por ter mais opções. E como seu objetivo era ficar ainda mais poderoso, ele acabou por ter o desejo de conhecer um Goku ainda mais velho para poder explorar o seu poder. Com isso, Black acaba parando, é claro, em Dragon Ball GT, onde ele acaba encontrando inesperadamente não um Goku mais velho, mas sim um Goku criança. E mano, isso é meio bizarro, né? Imagina só, você quer ir para o universo imaginando encontrar uma pessoa que tá bem mais velha e chega lá e tá uma criança. Mas enfim, fato é que foi bem legal até ver os dois, né, lutando, o Kid Goku em Super Saiyajin 2, contra o Black também em Super Saiyajin 2. Porém, no meio dessa festa toda, nessa luta bem interessante, algo inesperado acabou acontecendo durante a luta. Sim, assim como a luta de Black com seu xará em Dragon Ball Super, um buraco no espaço-tempo apareceu e sugava Black para dentro dele. Com isso, Black é surpreendido e acaba sendo enviado para uma outra linha do tempo alternativa. E ao chegar, ele nota que parecia-se muito ao futuro de Trunks. Porém, ele acaba se surpreendendo ao notar uma cidade intacta em um futuro que já deveria ter sido bastante comprometido. É aí que todas as peças se encaixam, pois ele logo acaba por notar a presença de Gohan neste futuro, surpreendendo-se ao notar que ele também estava vivo junto de Trunks. Ao ver a surpresa de Black, Gohan acaba informando que com as ajudas de seu treinamento com Trunks na Sala do Tempo e sua estadia junto do Sr. Kaiô, ele havia conseguido eliminar tanto as ameaças dos androides como de Majin Buu nesse futuro. Mesmo surpreendido e apesar de não ser exatamente a linha do tempo que ele havia escolhido ir, Goku Black acaba vendo com bons olhos sua inesperada ida a este universo, já que parecia ser um bom ambiente para ser uma das primeiras realidades que ele poderia eliminar. Ao notar o enorme poder que essa versão de Gohan continha, Black se anima, já que poderia, com o corpo Saiyajin de Goku, aprender vários movimentos ao lutar com o Gohan e aprimorar o seu poder. Apesar de toda a sua animação com a luta, seu adversário não demonstrava o mesmo sentimento. Gohan se questionava do porquê desse inimigo possuir o corpo de seu pai, apesar de claramente notar que não se tratava dele pela energia maligna que ele sentiu. É aí que Black o explica dizendo que sim, ele não era o seu pai, mas sim alguém que havia roubado o corpo dele para seus propósitos.
completando dizendo que após isso, ele eliminou toda a sua família em seu universo, incluindo ele e Gohan, sua mãe, seu irmão e todos os seus parentes. Isso levanta a fúria de Gohan, que no exato momento que ouviu isso, se transforma em Super Saiyajin 3. Porém, Gohan acaba sendo completamente surpreendido ao Black responder também se transformando no nível 3. Sim, Black, é claro, também possuía essa transformação, já que ele roubou o corpo do Goku de Dragon Ball Z, cujo essa é a sua forma mais poderosa. Com isso, uma batalha estrondosa acaba acontecendo entre os dois, mas Black parecia a cada segundo que se passava aumentar um pouco a diferença sobre seu adversário, isso pois, vocês lembram, essa é meio que uma habilidade dele. Quanto mais o Black luta, seja qual o oponente for, seu corpo acaba por melhorar seus movimentos e até mesmo ele acaba conseguindo imitar os movimentos de seu adversário. Pois lembrem-se, né, ele pode ter um corpo de um Saiyajin, mas a sua mente é de um Kaioshin. E como tal ele recebeu treinamentos muito elaborados. E apesar dessa sua versão não conter as formas divinas de Goku, ainda assim ele possuía sua perigosa habilidade de lâminas de Ki. Essa técnica especial acabou por surpreender Gohan, que acabou por ser perfurado e sendo gravemente ferido. Isso colocou o Black em grande vantagem na luta. Entretanto, Gohan guardava dentro de si um sentimento de fazer justiça por sua família exterminada por Black, e durante a batalha acaba revelando sua carta na manga, e você já vai entender o que é. Saca só, entre essa batalha e a saga Majin Buu, haviam se passado alguns anos, e que Bitô e Shin, após ajudarem Gohan e Trunks na luta, ficaram amigos dos dois, e acabaram depois de um tempo convidando eles para treinarem no planeta sagrado. O que eles não esperavam é que durante a estadia deles lá, o Kaioshin de gerações passadas iria aparecer. Aparentemente ele ficou muito impressionado com os poderes de Gohan e Trunks e resolveu interferir no treinamento. O Kaioshin, ao observar de longe a batalha contra Buu, percebeu que os dois estavam sim muito fortes, mas que eles, principalmente Gohan, poderiam ir além de seu nível atual, despertando ainda mais seu poder oculto Saiyajin. Mas não, se você está pensando nisso, esse Gohan não passaria pelo mesmo ritual místico como o original. Porém sim, seu poder oculto seria despertado, só que de uma outra maneira que também faz o Saiyajin liberar parte de seu potencial adormecido. E eu tô falando da sua cauda. Gohan então segue o conselho do velho Kaiô, recuperando a sua cauda e liberando seu potencial. Na época, ele não chegou a atingir nenhuma transformação ou algo do tipo, já que tudo não se passava em um treinamento. Porém, tomado pela raiva por Black e pelo sentimento de vingar sua família, Gohan acabou por sofrer pela primeira vez uma reação em sua cauda, transformando-se em um incrível Ozaru gigante que, totalmente tomado pelo poder Saiyajin, causava medo em todos, já que aquilo era inédito tanto para Trunks quanto para Gohan, que não conseguiu ter domínio sobre a forma. Ao perceber isso, Trunks, que estava apenas a observar a luta, tenta se comunicar de alguma maneira ao Gohan, porém ele apenas falhava. Então ele se lembra da vez que se transformou em Super Saiyajin com a ajuda de Gohan e tentou utilizar aquilo como uma forma de comunicar-se com ele. Como última tentativa, Trunks imita os movimentos de quando seu mestre o ensinou essa transformação. Então, ao virar Super Saiyajin, não só os cabelos de Trunks, como a pelagem de Gohan começam a ficar dourada, completando a sua transformação em Super Saiyajin 4. Nesse estágio, além de muito mais poderoso, Gohan se mostrava muito mais sério e confiante, não demonstrando nenhuma misericórdia a Black, e ele o golpeava ao ponto que o Black chegou a perder o controle de seu Super Saiyajin nível 3, e quando Gohan se encaminhava para finalmente dar-lhe o golpe final, Black preparava um golpe surpresa. Ele guardou a energia que lhe restava para virar Super Saiyajin e carregar dessa vez a sua espada de Ki. Seu ataque foi tão rápido que surpreendeu o Gohan, que quando sentiu a presença de sua energia, Black já havia lhe cortado um de seus braços. Sim, o Gohan dessa realidade também acabou por perder um de seus braços, só que obviamente de uma outra maneira. Ainda assim, Gohan não se sentiu intimidado ao receber este grave golpe, não dando tempo de reação ao seu inimigo, ao responder Black com um golpe fatal, cujo ele não necessitaria de 2 braços. É nesse momento que Gohan, em sua forma de Super Saiyajin 4, dispara o golpe que seu mestre Piccolo ensinou, derrotando Black com o mais poderoso Makanko Sapo. Galera, assim terminou-se a última ameaça do universo de Mirai Gohan
e Mirai Trunks. E assim como esperado, né, eles acabaram terminando vivos. Afinal, esse é o diferencial dessa linha do tempo e dessa série que nós acompanhamos juntos aqui no canal. Infelizmente, esse mangá nunca mais teve continuação, então por isso eu resolvi fechar ele com chave de ouro em um formato assim de filme do início ao fim, para vocês poderem estar arquivado aqui no canal, para vocês verem a hora que vocês quiserem. Enfim, obrigado a todos os que assistiram e até o próximo vídeo de Dragon Ball.